Uma das possibilidades do SAGE é programá-lo de maneiras específicas para resolver problemas bem particulares. Por isso, veremos maneiras simples de como programar o SAGE para facilitar em momentos do dia a dia. Por exemplo, um comerciante precisa fechar o caixa diariamente. Para isso, podemos construir uma função onde basta o comerciante entrar com a quantidade de células ou moedas. Assim, devemos primeiramente usar o comando def para começar a definir o código do programa, que chamaremos de caixa. O comerciante possui moedas de 5, 10, 25 e 50 centavos. Assim, a quantidade de cada uma é uma variável diferente. Por isso, definimos ela no argumento do código. Depois, fazemos uma função, neste caso chamamos de total, a qual pega a quantidade de moedas de 5 centavos e multiplica por 0,05, a quantidade de moedas de 10 centavos e multiplica por 0,1, e assim por diante. Por fim, usamos o comando print, que determina que ao utilizar o comando caixa, o SAGE deve retornar, abre aspas, valor total, em reais, fecha aspas, e na frente o valor total que há no caixa. Podemos estender o uso do SAGE ainda para o momento em que o comerciante recebe os clientes e criar um código em que se entra com a quantidade de itens comprados e a saída é quanto o cliente gastou. Depois, entra-se com o valor que o cliente deu e a saída é o troco. Para isso, suponha que uma loja vende salgados a R$ 4,50, refrigerantes a R$ 4,00, chocolate a R$ 2,50 e balas a 25 centavos. Assim, basta escrever o seguinte código: o def para iniciar, em seguida definimos nossas variáveis, sendo a quantidade de cada item e o valor recebido pelo comerciante. Fazemos a função total e a função troco. E, por fim, pedimos para printar o valor total e o troco. Note que, neste caso, o comerciante, para saber o valor total, precisa inserir o valor que o cliente deu a ele. Mas podemos utilizar zero para saber apenas qual foi o gasto e depois substituir o zero pelo valor recebido, para encontrar o troco. Mas pode-se perceber que este caminho é trabalhoso. Por isso, podemos incrementar um pouco mais os códigos para facilitar. Um exemplo é abrir caixinhas ou controles deslizantes, que deve-se colocar apenas as quantidades, para tornar o programa mais fácil de utilizar e mais interativo. Por exemplo, podemos acrescentar os seguintes comandos. Primeiro, definimos as variáveis que utilizaremos. Depois, o comando @interact, que permite a criação de caixinhas ou controles deslizantes. E então, escrevemos como visto anteriormente, utilizando o diff, o nome do programa, que neste caso será cliente, e no argumento, definindo cada elemento em uma variável. Depois, definimos uma função para cada item, onde multiplicamos o valor em reais com a quantidade comprada pelo cliente. Em seguida, criamos a função total, sendo a soma das funções anteriores, e a função troco, onde subtraímos o total do valor recebido. E, por fim, utilizamos o print. Veja que a junção desses comandos abriram caixinhas onde basta inserir a quantidade de cada item e o valor recebido, resultando no valor total e no troco. Além de caixinhas, podemos utilizar controles deslizantes. Para isso, basta que na frente de cada argumento, ao invés de variáveis, coloquemos um valor numérico. Assim, teremos um controle deslizante que começa no valor dado e é contido no intervalo arbitrário dado pelo SAGE. Mas podemos definir esse intervalo. Para isso, basta colocar entre parênteses o valor que inicia, abrir outro parênteses e colocar um intervalo de variação desejado. Ainda temos a opção de adicionar um incremento que determina a variação do controle deslizante, da maneira como quiser. Se esse será de 0,5 ou de 0,25, e assim por diante.